Fala, fala galera, nessa nossa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 6 do concurso militar da Escola Naval do ano de 2021, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas, então caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos para a resolução aqui desse problema, um problema aqui relativamente bem tranquilo da prova da Escola Naval, tá? Que vai tratar ali da conservação do momento linear de um sistema. Olha só, conforme a figura abaixo, um canhão inicialmente parado sobre uma superfície sem atrito aponta numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e atira uma bala de 60 kg, cuja velocidade na boca do canhão é de 400 metros por segundo. A massa do canhão é de 1.000 kg. Após o tiro, o canhão desliza a superfície sem atrito e depois entra em uma região com coeficiente de atrito cinético μc 0,60. De acordo com os dados, calcule a distância em metros percorrida pelo canhão na região com atrito até chegar ao repouso. E aqui ele pede para a gente considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Esse é o esquema, né, do problema, tá? E a ideia é que esse canhão vai disparar um projétil para a esquerda, tá? Esse projétil, essa bala do canhão vai para a esquerda e, por conservação do momento, esse canhão ele vai acabar adquirindo um deslocamento para a direita, tá? E aí, esse deslocamento para a direita vai ser feito inicialmente em uma superfície sem atrito. Percebam que nessa superfície aqui, o μ, que é o coeficiente de atrito entre a superfície do canhão e a superfície do solo, é 0, tá? E aí, a partir deste momento aqui, o coeficiente de atrito passa a ser μc 0,60, ou seja, a partir deste ponto, o canhão começa a sofrer a atuação da FAT, da força de atrito, beleza? Então, eu anotei aqui os dados do problema, né? A massa do projétil é de 60 kg, a velocidade com a qual o projétil sai do canhão é de 400 metros por segundo, a massa do canhão é de 1.000 kg, aqui o coeficiente de atrito cinético entre o canhão e a superfície é de 0,6 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar a análise desse problema, né? Como eu disse lá no início do vídeo, é um problema sobre conservação do momento linear, tá? E aqui, o mais importante de tudo é, primeiramente, entender o que está acontecendo, tá? Para depois você começar a tentar ali aplicar a física do problema em si, tá? Então, eu vou separar a solução desse problema em 3 fases, né? A primeira fase vai ser a fase antes do disparo. Então, antes do disparo, o que a gente tem aqui? A gente tem mais ou menos algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Antes do disparo, eu tenho canhão e projétil unidos como um só corpo, né? O projétil ainda está aqui, ó, guardado dentro do canhão, tá? Então, quais são os dados desse sistema, né? Em quesito de massa e velocidade? Bom, a massa deste sistema antes do disparo vai ser a massa do projétil somada com a massa do canhão. Então, a massa desse sistema, inicialmente, é de 1.060 kg, né, que é a massa do projétil mais a massa do canhão, beleza? Qual é a velocidade inicial antes do disparo, né? Qual é a velocidade inicial desse sistema? Bom, esse sistema, inicialmente, antes do disparo, ele estava parado. Então, a sua velocidade inicial é 0 metros por segundo, beleza? O que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever, eu posso calcular a quantidade de movimento, ou até mesmo o momento linear, tá? São nomes diferentes para uma mesma grandeza. Eu posso calcular a quantidade de movimento deste sistema, né? Ou seja, a quantidade de movimento desse sistema inicialmente vai ser a sua massa multiplicada pela sua velocidade, tá? Bom, a massa aqui é 1.060 kg e a velocidade é 0. Então, consequentemente, a quantidade de movimento inicial desse sistema é de 0 Newton vezes
segundo, tá? Aqui, unidade de quantidade de movimento no sistema internacional, beleza? O segundo momento vai ser pegar e analisar esse sistema depois do disparo, tá? Como que é a quantidade de movimento desse sistema depois do disparo? Então, olha só, depois do disparo, após o disparo, nós temos algo parecido com isso aqui. Bom, o projétil ele vai ser lançado, tá? Então aqui, ó, essa bola cinza é o meu projétil que foi lançado com uma velocidade v de 400 metros por segundo. Então, essa velocidade v, esse vetor aqui, v, é o vetor velocidade do projétil, que forma 60 graus com a horizontal, com a direção x, ok? Bom, esse projétil ele vai ser lançado para a esquerda e, por consequência, esse canhão vai ser empurrado para a direita por conservação do momento, tá? Então, aqui, olha só, esse canhão ele vai adquirir uma velocidade para a direita que eu chamei de velocidade x do canhão, tá? E aí, olha só, eu vou ser bem explícito com esse x, por quê? Porque o canhão ele só vai se mover na direção x e com seu sentido para a direita, tá? O canhão ele não se move na direção vertical, tá? Na direção vertical, o canhão ele permanece parado. Na direção x, ele vai para a direita, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever a conservação do momento nesse sistema, só que somente para a direção x. Lucas, por que você vai fazer a conservação do momento desse sistema na direção x? Tenho duas respostas. A primeira resposta é que o momento ele é conservado em direção, em sentido e em módulo, tá? Então, o momento ele vai ser conservado tanto na direção horizontal, tá? Que é a direção x, quanto na direção vertical, que é a direção y. Então, eu posso analisar a conservação do momento desse sistema somente na direção x, porque é de meu interesse. E por que é de meu interesse? Porque o canhão só vai se mover na direção x. E eu preciso encontrar com qual velocidade o canhão passa a se mover nessa direção para a direita, tá ok? Então, por isso que eu vou escrever a conservação do momento linear desse sistema, da quantidade de movimento, somente nessa direção horizontal, tá? E aqui, olha só, primeiro, antes de tudo, eu vou adotar um referencial, e o referencial aqui que eu escolhi vai ser para a direita, ou seja, qualquer grandeza vetorial que estiver na horizontal para a direita vai ser uma grandeza vetorial de sinal positivo, tá? E após isso eu posso escrever qual é a quantidade de movimento desse sistema na direção x, quantidade de movimento final, né? Percebam que aqui, olha, aqui eu chamei de quantidade de movimento inicial porque foi antes da colisão não, né? Antes do disparo. Aqui eu estou escrevendo a quantidade de movimento final, que é após o disparo. Então, a quantidade de movimento desse sistema, percebam, o sistema, né, a gente está considerando aqui um sistema isolado, né, ausente de forças externas, tá? Então, esse sistema ele é composto por projétil e canhão, tá? Então, a quantidade de movimento desse sistema vai ser a quantidade de movimento do projétil, ou seja, como que eu vou escrever a quantidade de movimento do projétil? A massa do projétil multiplicada pela sua velocidade na direção x, tá? Então, duas observações. A velocidade do projétil na direção x vai ter um sinal negativo. Por quê? Porque o projétil ele está sendo lançado para a esquerda. E como ele está sendo lançado para a esquerda e o meu referencial está para a direita, então ele vai ter um sinal negativo. Segundo, tem que ser a velocidade do projétil na direção x. Não pode ser a velocidade v. Por quê? Porque eu estou escrevendo a conservação da quantidade de movimento na direção x, tanto antes do disparo quanto depois do disparo, tá? Então vai ser a quantidade de movimento do projétil na direção x mais a quantidade de movimento do canhão na direção x, ou seja, a massa do canhão multiplicada pela sua velocidade na direção x, beleza? E aqui vai ser um sinal positivo, por quê? Porque o canhão está se movendo para a direita, ele vai passar a se mover para a direita, aqui a favor do referencial que eu adotei, tá? Então, essa brincadeira vai ficar menos a massa do projétil vezes a velocidade
V multiplicado pelo cosseno de θ, ou seja, eu fiz aqui a decomposição dessa força, né? Dessa velocidade, eu decompus a velocidade V na direção x, ou seja, Vxp, a velocidade do projétil na direção x vai ser a velocidade V multiplicada pelo cosseno do ângulo 60, tá? Mais a massa do canhão multiplicada pela sua velocidade para a direita, beleza? Então, a partir disso, né, como o momento desse sistema, a quantidade de movimento desse sistema é conservada, eu posso escrever que a quantidade de movimento inicial, ou seja, a quantidade de movimento desse sistema antes do disparo, tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento desse sistema após o disparo, que é essa expressão aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer agora é igualar essas duas expressões, já que o momento linear desse sistema ele é conservado. Então, escrevendo aqui, olha, a conservação do momento linear, a quantidade de movimento desse sistema na direção x antes do disparo é igual à quantidade de movimento na direção x após o disparo. Então, 0, que é a quantidade de movimento do sistema antes do disparo, vai ser igual a menos mzinho v, cosseno de 60, mais mzão, multiplicado pela velocidade do canhão após o disparo na direção x para a direita, né? Então, como eu quero encontrar com qual velocidade o canhão passa a se mover, eu vou isolar a velocidade do canhão na direção x. Quando eu isolo a velocidade do canhão na direção x, eu vou ter que a velocidade do canhão na direção x vai ser mzinho v cosseno de 60, ou seja, massa do projétil, velocidade do projétil, cosseno do ângulo, tá? Dividido pela massa do canhão. Substituindo os valores, eu vou ter 60, que é a massa do projétil, multiplicado por v, que é a velocidade de disparo do projétil, 400 metros por segundo, multiplicado pelo cosseno de 60 graus, que é meio, dividido pela massa do canhão, que é 1.000 kg. Isso me dá 12 metros por segundo, tá? Então, vamos voltar aqui e recapitular lá no meu desenho, olha. Inicialmente, o canhão estava parado, tá? Quando o projétil é lançado, é disparado, esse canhão ele passa a se mover para a direita, por conservação do momento, com uma velocidade de 12 metros por segundo, tá? E aí a chave toda agora é você analisar esse movimento, tá? Inicialmente, esse movimento vai ser um movimento retilíneo e uniforme. Por que uniforme? Porque daqui até aqui, olha, o canhão vai se mover sem atrito. Então, é um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, tá? Então, ele vai se mover todo esse trajeto com velocidade de 12 metros por segundo. Isso significa que o canhão vai chegar nesta posição aqui com uma velocidade de 12 metros por segundo. E a partir daqui, a gente começa a analisar uma situação com atrito. E como que a gente vai fazer isso? Bom, essa vai ser a etapa final da minha solução, tá? Eu vou utilizar, basicamente, do teorema trabalho-variação da energia cinética, tá? Como nós teremos a força de atrito atuando naquele canhão, naquele trecho final, então posso escrever que o trabalho realizado pela força de atrito no canhão é igual à variação da energia cinética K desse canhão, tá? Bom, trabalho realizado pela força de atrito vai ser a força de atrito multiplicada pelo deslocamento, tá? Bom, por que deslocamento? Por que deslocamento não, né? Por que negativo aqui? Porque, olha só, vamos voltar lá para o meu referencial. Eu adotei um referencial para a direita. Isso significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na horizontal para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva. Como a força de atrito aqui ela é contrária ao sentido do meu movimento, ou seja, a força de atrito vai ser para a esquerda, ó, a minha força de atrito cinética, então a força de atrito vem com sinal negativo, tá? Então eu vou ter que a força de atrito multiplicada pelo deslocamento D, e é justamente esse deslocamento D que eu quero encontrar, que o problema nos pergunta, né? Qual é o deslocamento realizado por esse canhão
naquele trecho com atrito, tá? Então, isso aqui, pessoal, cálculo de trabalho realizado por uma força, não tem mistério, tá? Do lado esquerdo da equação. E do lado direito eu vou ter variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final do canhão multiplicada não, né? Menos a energia cinética inicial do canhão. Bom, a energia cinética final do canhão é zero, né? Por quê? Porque o canhão ele vai parar, né? Vamos voltar lá para o desenho do problema? O canhão ele vai começar se movendo, né? Nessa região aqui com atrito, tá? Vamos supor, o canhão ele chega aqui com velocidade de 12 metros por segundo, ele vai se mover e vai chegar em um momento que ele vai parar. Por quê? Porque existe atrito, tá? E quando ele para, a sua velocidade é nula. E se a sua velocidade é nula, consequentemente, a energia cinética desse canhão vai ser nula no final do trajeto. Então, eu posso desconsiderar a energia cinética inicial, que vai ser zero, tá? Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho menos φ vezes d, e do lado direito eu vou ter menos meio de emissão VXC ao quadrado, tá? Então, eu vou simplificar esse menos com esse menos, ou seja, vai ficar positivo em ambos os lados, tá? E aí, o que me resta? Força de atrito cinética multiplicada pelo deslocamento, tá? E aqui, do lado direito, a energia cinética inicial do meu canhão. E inicial aonde, Lucas? Inicial justamente lá no início, aonde temos o atrito, né? Então, eu estou analisando esse ponto, né, inicial, até o ponto aonde o canhão vai parar, tá? Então, a energia cinética do canhão neste ponto, que é a energia cinética inicial, vai levar em consideração a sua velocidade de 12 metros por segundo, tá? Então, vamos voltar lá. Nós teremos o seguinte: como eu quero encontrar o valor do deslocamento realizado pelo canhão nessa superfície com atrito, eu vou isolar o D. Então, o deslocamento vai ser a massa do canhão multiplicada pela sua velocidade inicial ao quadrado, né, em módulo. Na verdade, aqui não deveria nem ter um vetor, fica melhor deixar aqui sem vetor, né, já que energia é uma grandeza escalar, então é errado aqui colocar vetor, beleza? Já acertei. Então, aqui, olha, vai ser a massa do canhão multiplicada pelo módulo da sua velocidade inicial ao quadrado, tá? E aqui, ó, dividido por 2 vezes a força de atrito cinética, tá? E a força de atrito cinética é o μ cinético vezes a normal, né? Então, aqui, ó, o μ cinético vezes a normal que atua no canhão, beleza? Como a normal é igual ao peso, né, em módulo, tá? Então, essa expressão vai ficar massa do canhão vezes a sua velocidade inicial ao quadrado, tá? Dividido por 2 vezes o μ cinético, multiplicado pela massa do canhão e a aceleração da gravidade. O que eu posso fazer aqui? Simplificar a massa do canhão, tá? Então, finalmente, fazendo as substituições dos valores, nós teremos 12 ao quadrado, ou seja, a velocidade, o módulo da velocidade inicial do canhão elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes o μ cinético, que é 0,60, tá? Multiplicado pela aceleração da gravidade. Isso me dá 12 metros, tá? E essa aqui é a resposta do nosso problema. O que isso significa? Vamos voltar lá para o desenho original do problema? Ó, isso significa que o canhão ele vai chegar nesta posição aqui, eu vou botar de azul, o canhão ele vai chegar nesta posição com uma velocidade de 12 metros por segundo. Vai atuar nele uma força de atrito, devido à existência de atrito entre a superfície do chão e a superfície da base inferior do canhão, tá? E esse atrito vai fazer com que esse canhão pare, ou seja, tenha uma velocidade zero. A pergunta é, qual é o deslocamento que esse canhão realizou? O deslocamento que esse canhão realizou no trecho com atrito foi de 12 metros, tá? Então, um problema aí relativamente tranquilo do concurso militar da SpaceX, tá? Que vai tratar aqui inicialmente da conservação do momento linear de um sistema, e no final a gente pode resolver ali, estudando, né, o teorema, né, trabalho, variação da energia cinética desse canhão. Beleza, pessoal? Então, fica aí a resolução desse problema para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima certamente. Valeu!